Bom, como eu disse para vocês, até agora a gente só falou do problema, né? Mas quais são, né, as soluções para isso? A produção de alimentos, objetos, eletricidade e combustível intensificaram a emissão de gases poluentes que contribuíram então para a degradação do ambiente. O termo desenvolvimento sustentável ele foi usado pela primeira vez na década de 80 e ele ele sugere a ideia de suprir a necessidade do presente sem prejudicar a geração futura, garantindo as condições para que a geração futura supra também suas necessidades. Porque assim, gente, nós estamos nesse planeta, né, de forma passageira, e uma hora a gente vai embora e outras pessoas vão ficar. Então, a gente está contribuindo para que essas pessoas tenham condições de sobrevivência no planeta? Não necessariamente, né? Então, a partir de então, foram discutidas diversas alternativas aos sistemas tradicionais de exploração dos recursos, com o intuito de possibilitar o desenvolvimento e a sobrevivência mais sustentável do planeta, tá? Bom, um desses exemplos, né, que temos vários, eu vou citar alguns para vocês, é a agricultura urbana. Cerca de 75% dos alimentos de origem vegetal que os brasileiros consomem vêm de pequenos produtores. O cultivo é feito próximo aos locais de consumo e pode envolver moradores de uma cidade e seu entorno. Normalmente está relacionado a áreas rurais, tá? Mas isso pode ser trazido para a área urbana. Por exemplo, um prédio que decide que vai usar uma região do condomínio para plantar uma hortinha, né? Então ali ele planta alface, salsinha, cebolinha, coisas que se utilizam no dia a dia. Isso acaba fazendo com que eu tenha um recurso localizado ali, né? Não precise ter problema com transporte, nem gasto com agrotóxico, nem nada disso, porque é local, é pequeno e de fácil cultivo, tá? A prática da agricultura urbana consiste na produção de alimentos e conservação dos recursos dentro dos centros urbanos e periferias, tá? Então, acaba que a gente tem, além de uma economia financeira, do meio ambiente também. Surge como estratégia para o fornecimento de alimentos, geração de empregos, além de contribuir para a segurança alimentar e melhoria da nutrição dos habitantes. Tem alguns restaurantes que, inclusive, utilizam esses meios, né? A gente teve um exemplo muito legal, o Shopping Eldorado, na região da Zona Oeste de São Paulo. Ele tem lá em cima, né, no terraço, como se fosse uma composteira, né? Que nada mais é do que ele pega os recursos vindos dos restos de alimentos dos restaurantes e utilizam para fornecer adubo, né, para cultivar ali, foi o que eu falei, né, hortaliças de pequeno porte, salsinha, cebolinha e tal, que são usados pelos próprios restaurantes. Então isso é uma forma muito interessante da gente trabalhar. Uma outra questão são as construções sustentáveis, né? A construção leva em conta, né, o projeto, desde o ciclo de vida do empreendimento, quanto tempo esse empreendimento duraria, né? Os materiais que são usados podem ser materiais de origem reciclada, tá? Desde que não prejudique a estrutura do empreendimento. A construção visa o reaproveitamento de materiais, tem-se o cuidado com a geração de resíduos e a minimização do uso de matérias-primas também, então sempre visando a reutilização. Ao final, ainda se considera uma fachada bioclimática, que seria esse muro que a gente fala de plantas, só que isso aqui a gente tem que ser cuidado, tá? Muito bem estabelecido, porque senão isso gera infiltração nos prédios, o que acaba sendo um problema depois, né? Ficar mofado e tal. Então, se fizer isso aqui de uma forma muito bem organizada e tal, fica bem legal, que acaba também reduzindo a temperatura do empreendimento, ou seja, né, o sol bate ali, o ambiente não fica quente e reduz o uso do ar-condicionado, consequentemente consome menos energia elétrica e assim sucessivamente numa cadeia de benefícios, tá? Bom, o paisagismo suspenso, como eu falei, ou geração de energia elétrica por painéis fotovoltaicos. Então, às vezes, podem ser adicionados também painéis que absorvem energia elétrica e aí também geram uma economia ao final. Transporte sustentável, né? A poluição gerada pelos meios de transporte é um problema nas grandes cidades, então a utilização de bicicletas, né? Aqui em São Paulo a gente tem aqueles aplicativos, tanto de patinete quanto de bicicleta. As pessoas, né, contratam pelo aplicativo, desbloqueia a bicicleta, anda lá, larga a bicicleta em algum lugar e aí pega a outra depois. Isso acaba sendo um negócio legal também, tá? Principalmente em pequenas regiões, quando você circula em regiões menores, né? Tipo Paulista, você vai de um canto ao outro da Paulista. Você não vai sair daqui da Zona Sul e ir lá pra Zona Leste, né? De bicicleta. A não ser que, né, que você né, tenha já
habilidades para isso. Além da emissão de carbono, os gases tóxicos lançados na atmosfera causam prejuízos à saúde. Por que aqui em São Paulo a gente tem problema de rinite, sinusite, bronquite e asma em grande parte da população? Por causa da poluição, tá? Então, isso é um efeito nato da poluição. O incentivo ao uso de bicicletas tem se mostrado estratégia em grandes cidades para resolver o problema da mobilidade urbana de forma sustentável. Então, é o que eu falei, né? Bicicleta, patinete, etc. Usinas de reciclagem e compostagem, como eu falei também do exemplo do shopping, tá? A geração de resíduos é um problema grave atualmente. A compostagem é um processo biológico que propicia, né, um destino útil aos resíduos orgânicos, industriais e domésticos, transformando em adubo e melhorando o solo. Então, eu forneço nutrientes para o solo e o solo acaba beneficiando as plantinhas que eu coloco ali, tá? A reciclagem, por sua vez, consiste no reaproveitamento da matéria-prima. Então, quando eu tô falando de reciclagem, eu tô pegando o material para ser usado novamente da forma como ele é, então o papel, né? Eu degrado ele novamente para produzir papel, o plástico eu derreto para produzir mais plástico, tá? Sem ficar utilizando novos recursos. E a compostagem é um mecanismo muito interessante. Por exemplo, você tem um jardim, quer plantar alguma coisinha, você vai lá, coloca restos de comida, e aí tem que pesquisar quais restos de comida você tem que colocar ali para, né, não acabar gerando uma produção de bicho ali dentro, né? Mas é uma forma interessante também de se trabalhar. Pequenas centrais hidrelétricas, que são as usinas de pequeno porte, que suprem o consumo de uma região, então não são aquelas tipo a Itaipu, né, que fornece energia elétrica para um bando de cidade aí. Essas PCHs, que são as pequenas hidrelétricas, elas também causam impactos socioambientais, mas a alteração do curso natural dos rios e a área alagada são consideravelmente menores que das hidrelétricas, o que acaba sendo benefício para elas, tá? Além disso, precisam de menos recursos, e aí a transmissão, né, que é feita por fio, acaba sendo menor. Óbvio que se eu tenho uma usina que está a 500 quilômetros da cidade onde ela fornece energia, e uma usina que está a 50, eu tenho, né, as linhas de transmissão tem que ser menores aí. E a gente tem a agrofloresta ou permacultura, que são cultivadas diversas espécies de plantas, inclusive as que serão utilizadas como fonte de renda. Com o tempo sem uso de produtos químicos, como é o caso de agrotóxicos, as plantações se desenvolvem em um ambiente natural autossustentável, tá? Então, são formas de cultivo mais sustentável. A permacultura é uma prática cujo objetivo é utilizar recursos naturais sem desperdiçá-los, reaproveitando o que seria descartado e buscando, então, devolver esse recurso à natureza. Tudo bem? Bom, obrigada, espero que vocês tenham entendido o conteúdo, tá? Deixem as dúvidas e os comentários no fórum, por favor, que a gente volta na nossa live para maiores esclarecimentos. E eu peço que vocês façam, antes da live, a atividade da página 60, a leitura dos textos da 63 e 64 e a atividade correspondente a essa página também, tudo bem? A partir de agora, bons estudos!